A gente tem um exercício que fala que tudo que eu venço aqui, eu imagino aqui, eu vou sentir aqui. Tudo que eu senti aqui no meu coração acontece. A gente faz até uma brincadeira, uma dancinha, que tudo que eu visualizo, tudo que eu creio, eu sinto, e tudo que eu sinto acontece. E dentro do processo de visualização, eu preciso de verdade crer. Então, se você se vê, se você quer ir para um outro nível na sua vida, um ambiente novo, uma cidade nova, você tem que se imaginar lá dentro. E aí você tem que ver filmes, ver vídeos no YouTube da como é que é a cidade e tal, para você construir algo muito real na sua mente para que isso aconteça. É tanto que muitas pessoas me procuram falando assim: Simone, mas eu falei que isso ia acontecer e aconteceu. Eu falei: você falou, você imaginou. Tanto que eu tenho muito cuidado com essa palavra imaginação, porque a imaginação ela é incrível. Então, se for a imaginação pro negativo, você perde. Se for positivo, você ganha. E é muito mais fácil a gente crer no algo negativo, que é a situação que a gente está vivendo nesse momento, e acreditar que aquilo vai virar uma realidade. Porque o foco, tudo que você foca, vira força. Então, se você quer uma vida melhor, uma das coisas que eu aprendi é que o dinheiro é resultado de um trabalho. Então, às vezes você pode estar passando por algum processo onde você ainda financeiramente está com dívidas, mas não quer dizer que você é mau caráter. O que você precisa entender é que são etapas na vida e que você tem que semear. E a semeadura é algo maravilhoso, porque você joga a semente, automaticamente ela vai crescer? Não vai, por isso que tem que ter um trabalho de paciência, mudança de hábito e disciplina. A disciplina é algo muito importante. Muita coisa eu perdi no meu passado por falta de disciplina. Eu falo isso pra vocês porque eu nasci em um lar onde quem me educou foi a televisão. E eu descobri que no Brasil muitas pessoas estão sendo educadas pela televisão e por isso a frustração. Por isso que eu digo para todos: sai da televisão, sai dessas séries que não levam você a lugar nenhum, que você fica... eu sou uma que, se eu ficar vendo série, eu quero maratonar. Só que eu só assisto séries que têm um fundamento de uma história real ou de algo que vai acrescentar na minha própria vida, na minha própria visualização. Por quê? Porque se você ficar assistindo muito filme ruim, de guerra, de doença, o que vai acontecer? Você vai ficar doente. Eu fui para uma reunião com um amigo que ele falou algo maravilhoso. Ele participou da fase mais terrível do Covid no Rio de Janeiro. E ele estava comentando uma coisa maravilhosa. Ele começou a falar o que as pessoas sentiam antes de morrer. Não deu 2 dias, ele foi para o mesmo ambiente que ele ia fazer a reunião. A maioria das pessoas que ouviram ele falar estavam já com o diagnóstico de Covid. O que isso quer dizer? Eu posso baixar minha imunidade só em pensar que eu tô doente. Então, uma das coisas que eu quero falar para você o corpo, ele adoece muitas vezes, não é porque você é uma pessoa que não cuida do teu corpo, não é um processo, é igual a história do carro. Tu compra um carro novo e você não tem que fazer manutenção nele? A mesma coisa tem que fazer no teu corpo. E muitas vezes, por falta de informação, a gente não faz. E a gente pode ficar doente, sim. Só que a gente não pode aceitar a doença. Então, todo instante, você pode entender que teu corpo, ele é autocurável. Então, se você tem uma mente maravilhosa, tá no meio de gente saudável, gente amiga, e para de falar da doença, mas fala da saúde, já se imaginando daqui a 30, 20 anos você super bem, pode ter certeza que tu vai ter uma surpresa maravilhosa, porque o milagre acontece. É incrível. Por que o milagre acontece? É simples. A Bíblia fala que muitas vezes a gente pede errado, a gente pede mal, recebe mal. Eu já fiz muito isso. Eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a pedir a Deus, e Deus foi me dando tudo que eu pedia. Chegou num momento, depois de 5 anos, eu falei: pra que eu pedi tudo isso? Pra quê? Só perdi tempo, perdi vida, saúde, energia, porque eu pedi errado. Em vez de eu ficar pedindo a Deus para mandar bons clientes, eu pedia: me manda trabalho, e eu ficava só trabalhando. E sabe aquela coisa de ficar no botão automático? Então eu aprendi que o poder dos meus lábios, ele é muito forte, Deus ouve. É tanto que eu descobri o significado do meu nome, Simone, Deus te ouve. Então é muito mais sério, ele ouve tudo que eu falo do bem e tudo que eu falo do mal. Então o que eu aprendi? Usar a gratidão todo dia para gerar uma disciplina na minha vida, para eu descontaminar a minha mente, desconstruir o que eu estava fazendo sem querer, porque eu era o resumo do meio que eu vivia. Então, se você está perto de pessoas que reclamam mais, você vai ter o quê? Reclamações. Se você está perto de pessoas que agradecem mais, você vai agradecer mais.
Então, por isso que eu estou sempre fazendo eventos que vai motivar pessoas, porque que isso faz bem para a minha vida, para os meus olhos, a troca de experiência, saber servir, eu acho isso fenomenal. Eu amo servir pessoas, porque eu aprendi, encontrei pessoas que me ensinam a servir, e isso me faz vontade de fazer mais e mais, e para isso eu preciso de quê? Saúde espiritual. Então a visualização, ela é importantíssima. Uma outra coisa que está me ajudando muito na visualização é olhar a natureza. Gente, a natureza, ela fala. Como o corpo fala, a natureza também fala. E eu tenho 2 cachorros aqui em casa, a gente chama de 2 nenéns. Nós temos o Shelby e nós temos a Luna. A Luna veio adotada e o Shelby também foi adotado aí de Angra dos Reis. A Luna, ela é da namorada do Vinícius, então ela pediu pra gente ficar com ela um pouco aqui, e ela tá sendo assim algo especial para mim, porque eu me conecto muito com ela, porque ela tem 5 anos, então para os cachorros ela é uma senhora, né? Então eu me identifico com ela. E quem é a Luna, né? A Luna é uma Golden muito calminha, muito calma, que gosta de dormir o dia inteiro, gosta de carinho o dia inteiro, chora se jogando no chão para tu dar atenção a ela. E já o Shelby é novinho, vai fazer 2 anos agora em julho. Só que ele tem uma energia incrível, então ele é o bagunceiro, come tudo ainda, faz bagunça, pula na gente, pula porque eu não sabia, nem minha família sabia do Carlos, né? Então quando ele pulava, quando era bebê, a gente ficava assustado com aquilo, e na frequência do assustar ele acha que estava agradando a gente. Então até hoje ele pula na gente, mas todo mundo diz que ele vai mudar. Não sei, vamos ver, né? Não torcer que ele mude. Mas o que eu quero falar, o que eu aprendo com eles? Eu achei uma coisa fenomenal. A Luna foi defender o território aqui e mordeu um porco-espinho. Gente, chamaram o veterinário, foi uma luta, porque foi de madrugada, foi de sábado para domingo, mas incrivelmente tinha um veterinário no churrasco do meu vizinho aqui, e ele era um dos especialistas em tirar espinhos. Olha como é que tudo é perfeito. E meu filho sozinho conseguiu contratar ele. O que aconteceu, pessoal? A noite inteira, ele deu anestesia para tirar tudo, e ela dormiu a noite toda. A noite inteira o Shelby ficou do lado dela, acordado. Ele urinou no local onde ela estava, no cantinho, porque estava a porta fechada, porque a gente ficou com medo do bicho entrar de novo. E eu achei interessante que ele tomou conta dela de verdade. Ele sofreu junto com ela ali, e aquilo foi assim algo para mim assim transformador. Primeiro porque o porco-espinho não tá fazendo nada demais, né? Na cabeça dele, o gai dele, né? A Luna que quis defender o território achando que era dela, então teve uma briga entre eles ali, onde ela se lascou toda. Mas a gente como família entendeu como que os bichos se tratam, um defende o outro. E na verdade, o porco-espinho foi atacar o Shelby. A Luna, por ser mais velha, ela tomou a dor. E eu vi assim, quantas vezes eu fiz isso, quantas vezes você faz isso na sua vida? Você toma a dor do outro. Você vira aquela leoa, né? Será que precisava de tudo isso? Era só ela deixar o porco-espinho passar. Não gerava dor. Mas eles não têm o raciocínio que a gente tem, né? Qual foi a lição que eu tomei? Que de verdade, Deus fez as coisas, todas foram feitas por Ele, e que nós não nascemos para machucar o outro, e a gente tem que entender o limite de cada um, o território de cada um, conviver, respeitar, aonde essa ação que aconteceu com os meus 2 cachorrinhos, os 2 nenéns que eu chamo, eu mudei a minha visão dentro do meu negócio, onde eu preciso das pessoas diferentes, mas eu preciso também respeitar o limite do outro.